Salve, alunos! Estamos aqui com o nosso aulão de interpretação de texto. E quando a gente fala em interpretação de texto, fica uma dúvida, meu Deus, o que é isso? Tem teoria? Como é que a gente estuda? Bom, primeiramente, nós temos que começar do começo. Qual é o começo? Entender que existe uma diferença entre compreensão de texto e interpretação de texto. Olha lá, tá vendo o X de versos? Pois é, não é a mesma coisa e o Enem gosta de cobrar ambos. Há questões de compreensão de texto e há questões de interpretação de texto. Então, você tem que ficar ligado e saber disso. Por hoje a gente começa. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, vocês têm de entender que qualquer leitura de texto passa por 4 etapas. A primeira etapa é a codificação e decodificação de um texto. A codificação é feita pelo autor e a decodificação por você. Essa decodificação é o primeiro olhar para o texto, aquele olhar mais simples, de você bater o olho no texto e perceber, é língua portuguesa, não é espanhol, não é inglês, não é uma prova de artes, então você vai perceber aquilo. Essa primeira parte é uma parte básica e aqui no aulão nós vamos centrar fogo nas 2 próximas etapas, que são as mais importantes e de onde as questões de interpretação saem do Enem, que é a etapa 2 de compreender o texto, a etapa 3 de interpretar. Por isso aqui no alto, viu? Não é a mesma coisa compreender o texto e interpretar o texto. E por fim, depois que você interpretou, você pode relacionar esse texto com outras vivências suas, com outros textos, com outras imagens, enfim, com a sua visão de mundo e até perceber melhor a visão de mundo do próprio autor. Esse nível, que é o nível mais profundo, tá? Em algumas questões, você vai encontrar e nós vamos precisar deste nível. Mas a maioria das questões do Enem gira em torno da compreensão e interpretação. Afinal de contas, qual é a diferença? Então, pessoal, vamos ver, eu vou ler com vocês o que está escrito aqui. Compreensão de texto. Para que haja uma futura interpretação, que é um nível mais elevado, é necessário que antes você compreenda o vocabulário, tá? Ah, professora, mas se eu não te souber uma palavra ou outra, não tem problema. O vocabulário básico, a maioria, que você não entenda uma ou outra palavra, isso é normal, aliás, até proposital, tá? Você tem de entender o geral, tá? Então, vocabulário, a capacidade que você terá, às vezes, de pensar, puxa, o que eu entendi desse texto? Esse texto fala disso, disso e disso. Chamamos isso de paráfrase. Entender as informações técnicas, se houver um dado estatístico, você reconhecer esse dado estatístico e as ideias explícitas do texto. Então, pessoal, é fundamental você entender as ideias explícitas, as que estão visíveis no texto. A partir daí, nós vamos interpretar. Agora, como é que você vai saber no Enem se eles querem apenas que você compreenda o texto e não interprete? Então, pessoal, aos comandos da questão. O comando clássico da questão para quando o Enem quer apenas que você compreenda o que está no texto, sem fazer nenhuma viagem nem extrapolação, quais são os comandos? De acordo com o texto, conforme o texto, segundo o autor e no texto. Então, esse tipo de comando, quando o Enem coloca na questão, você não pode fazer viagem. A sua leitura ela é passiva. Você apenas vai absorver o que o autor quis colocar. Não cabe a você fazer nenhuma viagem, ou imaginar, ou relacionar com outros textos. É uma leitura mais simples, mais básica. Então, são as questões naturalmente mais fáceis no Enem. Agora, parte disso é você também entender esse passo para interpretar. O nível de interpretação é o nível mais elevado. Então, vamos ver comigo. Interpretar é aprofundar essa leitura. É entender os pressupostos do texto, o que está implícito. Fazer inferências. Grave essa palavra. Infere-se, inferência. O Enem adora essa palavra. Toda vez que eles disserem infere-se do texto que... isso quer dizer que você tem de pensar em algo abstrato que está por trás do texto. E tem tudo a ver com a intencionalidade do autor. Qual foi a intenção do autor ao falar aquilo? Posso dar um exemplo muito simples? Então, comigo. Aqui oralmente, pessoal. Vem cá. Ah, ela é legal, mas não sabe cozinhar. Então, quando você diz ela é legal, mas não sabe cozinhar... qual é o implícito? Que saber cozinhar é algo positivo para a pessoa que falou essa frase. Outra, quem fez o bolo foi a Mercedes, mas tá bom.
Quando se diz quem fez o bolo foi a Mercedes, mas tá bom, pressupõe o quê? Que eu não costumo fazer bolos bons, porém este está bom. Então vocês estão percebendo que no texto nada foi dito que eu não faço bolos bons, mas quando eu falo, quando alguém fala sobre mim, a Mercedes fez um bolo, mas está bom, isso cria um riso em você e em mim, por quê? Porque é algo pressuposto, implícito, ou seja, a Mercedes não é de fazer bolos bons, talvez nem bolo faça, tá claro? Então, esse tipo de implícito, de pressuposto, que o Enem cobra nas questões de interpretação. Aí você pode estar se perguntando, tá, prof, mas quando é que eu sei que eles vão cobrar de mim a interpretação e não o que está no texto? Comandos da questão. Aí os comandos da questão serão outros. Vamos ver que comandos o Enem mais usa? Comigo. Infere-se do texto, a partir do texto, porque você parte do texto e vai. O autor sugere, conclui-se do texto, esse é um clássico, hein? Podemos concluir da leitura do texto? Ora, então eu tenho que fazer, né, uma espécie de resumo mental, né, do que eu li. Então, isso já é um processo mais aprofundado. E também depreende-se do texto. Fiquem ligados nesses comandos. Infere-se do texto, o autor sugere que, conclui-se, depreende-se, porque nesse caso a leitura é ativa. Você vai ter de, além de compreender, tentar entender a intenção do autor em escrever aquele texto e como você está interagindo a visão de mundo do autor com a sua visão de mundo. E o Enem cobra isso e são as questões costumeiramente com maior grau de dificuldade, tá, na prova de linguagens do Enem. Agora nós vamos fazer na prática uma questão de compreensão de texto e depois de interpretação de texto. Aí você pode estar se perguntando, mas professora, tudo bem, tranquilo, mas a prova, ela tem um tempo de duração, tá? E são muitas questões. Eu não vou conseguir, para todas as questões, fazer esse passo a passo que a professora está me dizendo. Entendo, compactuo da sua dor, tá? E nós vamos aqui ajudá-los com algumas ferramentas para fazer você agilizar esse processo. Então vem comigo, olha só. Como vencer o tempo nas questões? Bem, primeiramente eu acho que é fundamental, eu já dei essa dica várias vezes aqui no blog do Enem, muito importante, você pegou a questão, olhar os elementos extratextuais. Quais são eles? Normalmente, o título, tá? Às vezes não tem título, tá? Mas às vezes tem. Muitas vezes o título você já fala assim, ah, já sei do que se trata. Então, às vezes o título te induz já a uma leitura, às vezes não. Às vezes não tem título, mas se tiver, tá ótimo. E sempre digo isso, gente, aquele www ou aquelas referências, às vezes não é uma referência retirada da internet, às vezes é um livro, enfim, mas aquelas referências de onde o texto foi tirado. Sabe por quê? Porque dali você pode, inclusive, tirar o título, a informação, às vezes a tipologia a qual pertence o texto. Vocês vão ver comigo, vão pegar uma questão em que essa informação, essa textual, vai ser ouro para você. Então, isso já ajuda, te dá dinamicidade, você vai mais rápido na leitura. Mas, talvez a ferramenta mais legal, mais importante, seja essa segunda aqui, ó. Antes de ler o texto, você se depara com um texto, né, enorme, fala, ai, chora, meu Deus, texto longo, o que eu faço? Calma, relaxa. Primeiro, antes de ler o texto, que tal você ler o comando da questão? Porque às vezes a questão pede só do último parágrafo. Aí você leu aquele texto todo pra quê, né? Claro que seria ótimo, numa situação ideal de temperatura e pressão, você ler o texto todo e tal. Mas às vezes a gente não tem essa condição. Então, há alguns comandos muito interessantes. Às vezes o comando já te induz a uma leitura X e não Y. Nós vamos aplicar isso nas questões que veremos aqui, tá? Então, eu recomendo, numa prova que é uma maratona de esforço também contra o relógio, que é essa, você precisa ter essas ferramentas, não é uma prova assim que você tem horas e horas para fazer. Então, você precisa ser muito pragmático. Então, você vai lá e vai ler o comando da questão. Aí sim, você volta pro texto já, puxa, eu tenho que responder tal comando da questão. Então, você ganha tempo e agiliza o seu cérebro, ok? E por fim, nós vamos aprender aqui a localizar, sublinhar bem o seu texto, ou localizar os famosos, né, tópicos frasais que você já ouviu falar, até na redação, que você tem que usar, né, na sua redação. Então, o que é o tópico frasal? É, de cada parágrafo de um texto, a ideia central.
né? Então, se você conseguir localizar rapidamente essa ideia central, quanto mais rápido, mais ágil será a sua leitura. Então, né, 3 ferramentas interessantes. Até há outras, viu? Mas eu acho que essas 3 vão valer bastante pra gente agora. Então, nós vamos fazer agora uma questão, tá? Vocês vão ver aí, vai aparecer. Questão 44 do Enem de 2018, tá? Vocês estão vendo, você bate o olho, lembra daquela etapa decodificação? Aquela etapa bem básica, você bate o olho assim e vê, opa, temos 3 parágrafos, é língua portuguesa, ok? Vamos agora para os elementos extratextuais. Nós temos um título. O título é Farejador de Plágio, uma ferramenta contra a cópia ilegal. Interessante isso, hein? Então você já tem o tema, né? Certo? Esse pessoal que fica aí, né, fazendo trabalhinho na internet, copiando, pois é, olha lá, tem um farejador de plágio aí, tem um mecanismo, você fica até curioso para ler, né? E lá embaixo, vocês estão vendo, ó, disponível em HTTP, né? Dá uma olhada lá que tá escrito Unesp, que é uma universidade, né? Tá lá escrito ensino, Unesp, então, opa, então eu tenho aqui, provavelmente, né, um programa, enfim, alguma situação em que vai farejar o plágio dos trabalhos de um estudante. Tá claro? Muito bem. Mas, afinal, qual foi a ferramenta mais importante que eu te dei antes de ler o texto? Qual é o comando da questão? O comando da questão é o seguinte, segundo o texto. Alunos do meu coração, quando fala segundo o texto, você vai ficar no texto, não viaja. Não viaja, porque a resposta está no texto. Tá? Então não tem que fazer extrapolação, ficar fazendo conclusões, ir além. Então é do tipo questão de compreensão textual. Então diz assim, segundo o texto, a ferramenta farejador de plágio alcança seu objetivo por meio da... E aí vocês têm as alternativas, certo? Muito bem, se você quiser lê-las, ok. Como eu sei que você precisa ganhar tempo nessa prova e você vai ter que reler, eu não leria agora. Agora sim eu voltaria para o texto. Mas você vai voltar para o texto com a seguinte situação na cabeça. Vem comigo, olha para mim. Eu vou voltar no texto e ver o que essa ferramenta farejador alcança, qual é o objetivo dela, tá? E aí você vai ler o texto, tá? Qual é o objetivo da ferramenta? Tá aqui o texto de novo, tá? E você vai perceber que a introdução fala do mundo acadêmico, né? Eu vou ler para você rapidinho, ó. No mundo acadêmico ou nos veículos de comunicação, as cópias ilegais podem surgir de diversas maneiras. Ponto, vírgula, não importa. Vou parar aqui. Por quê? Você percebeu que essa introdução ainda não está falando do farejador? Ele quer falar do farejador. Onde que está a expressão farejador? Decodifica. Ó, o seu olhinho rápido, você localizou onde? A primeira vez a palavra no final do primeiro parágrafo. Tá vendo ali, ó? Farejador de plágio no final. Pois é. Então, na verdade, é o segundo e o terceiro parágrafo, queridos alunos do meu coração, que vai falar do programa. Então, vamos ler com mais carinho esses 2 parágrafos. O segundo parágrafo, como é minúsculo, né, tem 2 linhas, 3 linhas e pouco, nós vamos ler integralmente. Então, vamos lá. O programa é capaz de detectar trechos contínuos e fragmentados, frases soltas, partes de textos reorganizadas, frases reescritas, mudanças na ordem dos períodos e erros fonéticos e sintáticos. Continua. Mas como o programa realmente funciona? Há uma pergunta retórica aqui. O que é pergunta retórica, prof? Comigo, pessoal. Pergunta retórica é aquela pergunta que o autor coloca e ele mesmo responde. Não é para você responder. Ele vai responder na sequência. Essa é a parte chave desse texto, gente. Eu coloquei aqui em vermelho alguns tópicos frasais. Professor, é quase o texto inteiro. Na verdade, o mais importante ali é o final, logo após a pergunta. Aquele trecho vai te responder. Considerando, então, como é que realmente funciona esse farejador? Considerando o texto como uma sequência de palavras, a ferramenta analisa e busca trecho por trecho nos sites de busca, assim como um professor desconfiado de um aluno faria. Oh, farejador bom esse, hein? A diferença é que o programa permite que se pesquisem vários buscadores, gerando, assim, muito mais resultados. Bom, agora nós vamos para a questão e vamos lá. Segundo o texto, de acordo com o texto, não viaja, tá? O farejador tem como objetivo, tá? Atingir um objetivo por meio da seleção de cópias integrais. Trechos fragmentados e frases soltas. Lembrando que não são cópias integrais. Ele não precisa
da integralidade, ele busca de maneira aleatória lá, não é não? Pois é, a A tá fora, né, pessoal? B, busca em sites especializados? Não, porque lá diz claramente, tá, que pesquisa em vários buscadores genéricos, nada de especializado, nada é dito sobre isso, tá? E você, por favor, não faça inferências, ok? C, simulação de atividade docente. Essa é uma viagem, hein, pessoal? Essa alternativa C, se você marcar, você tem que tomar banho frio, né? Essa aqui não é muito boa, não, né? Essa, sempre o Enem faz isso, coloca aquela alternativa uma ou duas, meio fora da casinha, né? Essa é uma delas. D, comparação de padrões estruturais, tá? Bom, professora, eu tô um pouco insegura nessa. Volta a ler aquele trecho final. Como é que funciona? Considerando o texto como uma sequência de palavras, a ferramenta analisa e busca o trecho por trecho, tá? Certo? Nos sites vendo exatamente não tem a palavra padrão, tá? Mas tem trecho por trecho. A diferença é que o programa permite que se pesquise em vários buscadores, gerando assim mais resultados, tá? Então, comparação de padrões estruturais, porque vai buscando em vários sites, certo? Então, só não tem a palavra padrão. Tá? Eles não vão copiar e colar o mesmo trecho. Lembra que eu falei sobre paráfrase e sobre vocabulário? Então, aqui é uma paráfrase daquilo que estava escrito no texto. E a E também é bem ruim, né, pessoal? Identificação de sequência de fonemas, ele fala de fonética. Quando? Quando busca erros ortográficos e erros fonéticos. Então, se você cometer um erro fonético, ele vai buscar, às vezes, um outro texto, talvez o erro não tenha sido seu. Você reproduziu o erro fonético de outro e vai buscar lá nesses padrões da internet. Então, na verdade, tá? Não é a sequência de fonemas, lá é dito erros fonéticos. Então, a D de dado, que é a resposta, é uma paráfrase deste final do texto. Exatamente o trecho que está após a pergunta retórica. Mais ainda o final mesmo, quando diz a diferença é que o programa permite que se pesquise em vários buscadores, gerando assim muitos resultados, né? Então, pesquise o mesmo padrão, só não tem a palavra padrão que está subentendida. A palavra pode estar subentendida, mas não a ideia. Então, você tem aqui a alternativa D como correta. O que fizemos? Nós primeiro já sabíamos que tínhamos que buscar algo sobre o farejador. Basicamente, nem lemos o primeiro parágrafo, tá? Isso facilita a tua vida, sem dúvida, e quando a questão é de busca no texto, você tem que ir lá e voltar, ir no texto e voltar, mas não no texto inteiro, no trecho que nós selecionamos como o trecho adequado para essa questão. Certo, pessoal? Bom, pessoal, vocês viram que a questão que acabamos de fazer, ela compõe-se de uma leitura passiva, ou seja, aquilo que está escrito, você não interagiu com o texto, porém, vocês viram que nós precisamos fazer paráfrases, ou seja, falar com outras palavras. Eles utilizaram o vocabulário. A palavra padrão, por exemplo, que não estava no texto original, apareceu no item de resposta, certo? Agora nós vamos para um grau de dificuldade um pouco maior. Professora, eu posso achar uma questão de interpretação mais fácil que a questão de compreensão? Ou seja, você pode acertar uma questão que em tese é mais difícil e errar fácil? Claro que pode. Nem sempre a questão de interpretação é automaticamente difícil e a de compreensão é automaticamente fácil. Pode ser que você se dê muito bem nas questões de interpretação e erre exatamente as de compreensão, tá? Isso é uma questão de você se conhecer também, tá? Eu conheço alunos e pessoas que preferem até a interpretação do que a compreensão de texto. A compreensão de texto tem que ficar ligado na palavra, vai e volta, tem a questão da atenção, tá? Então, quando eu digo que uma questão é fácil, tá? Ela não é obrigatoriamente fácil para todos, tá? Então, fica esse comentário importante, tá? Nós vamos agora para essa questão, tá? Tá ali a questão 11 da mesma prova e você já olha e vê que é um texto diferente. Lembra da decodificação? Pois é. Já tem um texto aí que tem toda uma análise visual, né? E você já pode até ler o que está no meio, parece um título, né? O novo consumidor social. Mas se eu fosse você, ainda não leria os balõezinhos. O novo consumidor social. E lá embaixo tem Cipriani, disponível em www. Não dá muita informação aí não, tá? Você pode perceber que você não consegue retirar daí ainda algo interessante. Mas do título sim, o novo consumidor social. Que novo consumidor é esse? Antes de olhar o que está no balãozinho, vamos ver de novo o comando da questão. Qual é o comando da questão? O consumidor do século XXI, chamado de novo consumidor social, tende a se comportar de modo diferente do consumidor tradicional. Esse texto é importante, hein, pessoal? É quase como um segundo texto para você interpretar o que a gente ainda não leu, tá? Então, diferente do consumidor tradicional.
pela associação das características apresentadas no diagrama, que nós vamos ver agora, infere-se. Então, aqui é a inferência. Ou seja, você vai ter que ler o que está no diagrama, mais essa informação que este enunciado está te passando e fazer, tá, um vínculo entre ambos. Então, infere-se que esse novo consumidor sofre influência da... Ah, professora, eu já quero olhar aqui as alternativas. À vontade, da cultura do comércio eletrônico. B, sofre influência da busca constante pelo menor preço, esse consumidor. Sofre influência da divulgação de informações pelas empresas. Sofre influência da necessidade recorrente de consumo. Ou sofre influência da postura comum aos consumidores tradicionais. Ah, se você leu essa alternativa E, sem ter lido o diagrama, você é obrigada a retirar essa alternativa E do páreo, porque esse comando de questão já te dá uma notícia importante, que esse consumidor do século XXI é diferente do consumidor tradicional. Então, a E tá horrível. Postura comum aos consumidores tradicionais? Óbvio que não. Então, veja que interessante, isso é ouro, hein? Aquilo que eu falei para você, de repente, com o comando a questão, você pode eliminar uma. Ah, é pouco. Já é alguma coisa, né? Então, o seu olho já diminui para as possibilidades. Então, veja, isso acontece, gente. Às vezes, você elimina até mais de uma, tá? Mas fique atento. Então, você já eliminou. Agora, a gente vai voltar para os balõezinhos. E você vai perceber o que há em comum. Quando a gente pensa em inferência, em interpretar texto, pessoal, a gente tem que fazer uma espécie de resumo da ópera. Eu gosto muito dessa expressão. Você vai ler comigo e vai pensar assim, resumo da ópera. Né? O que está acontecendo aqui? Você vai perceber que todos os balõezinhos possuem uma referência única. Comigo, esse novo consumidor usa novos canais online, tá? E novas ferramentas de comunicação. Tá? Que mais? Olha lá, então eu tô colocando aqui, vocês estão vendo, tá em vermelhinho aparecendo trechos que estão relacionados. Online, balão 2, a sua, do ladinho, não sei se é a sua esquerda ou direita, mas tá do ladinho ali. Confia em conselhos de amigos online. E conhecidos e estranhos, confia em amigos online. Tende a comprar mais online. Meu Deus, não aguento mais ler online. Tá? É a palavra-chave, presta atenção, palavra-chave online. Tende a comprar mais online que offline. Quer fornecer feedback. Vocês estão vendo, tá tudo em itálico, né? Porque é estrangeirismo, é inglês. Quer fornecer feedback sobre o produto e serviço ao cliente. Você faz isso como? Indo lá na loja física, né? Vai pegar um trânsito, né? Pegar o busão, né? Ah, eu vim aqui dizer que a geladeira que comprei é ótima. Você não vai fazer isso, meu querido. Mas você pode fazer via o quê? Internet. Não tem a palavra internet aí, vocês perceberam, né? Bom, deseja uma experiência, essa palavra experiência é muito moderna, né? Deseja uma experiência melhor online do que offline. Gente, é online o tempo todo. Olha só, lê e cria avaliações, ranking de produtos e posts e blogs. Post, blog, online, feedback. E, por fim, quer suporte para encontrar pessoas que compartilham a mesma opinião. Suporte, compartilhar, gente, esse mundo do novo consumidor, que mundo é esse, tá? Ele não vai bater perna, tá? Nem no shopping e nem na calçada indo em várias lojas de eletroeletrônicos. Não, é online, não é isso? Então, vamos agora responder, tá? Só vou ler o finalzinho ali. Infere-se que esse novo consumidor sofre influência da... A cultura do comércio eletrônico, gente, tá brilhando pra mim. Vou marcar A, prof. Claro, você vai marcar A, mas você é bom ler as outras para confrontar. Vai que tem uma melhor. Olha. B, busca constante pelo menor preço. Olha, isso é uma verdade para você, para mim, não sei. Os balõezinhos, o diagrama, não estão falando de menor preço. Aí você estaria fazendo uma extrapolação, a viagem foi muito longa, né? Em nenhum momento se fala em melhor preço, fala em experiência, falar do produto, dar feedback, compartilhar a experiência, sabe? Não está falando em preço. C, divulgação de informações pelas empresas. Essa é fraquinha, hein? A empresa não aparece aí. Aparece só quando diz ali, eu vou até voltar, porque aí, onde que a empresa aparece aqui? Talvez, por trás do quer suporte para encontrar pessoas, ou talvez no feedback mesmo.
né? Porque você passa o feedback para a empresa. Então, ela é uma informação menor, ela não domina o diagrama como um todo. Então, comparativamente à alternativa A, C é ruim. D, necessidade recorrente de consumo. Ah, professora, quem compra sempre online é pessoa consumir sem exagero. Não sei. Aí já é, de novo, uma extrapolação. Muito cuidado, alunos, não confunda interpretação com extrapolação. A interpretação, ela continua tendo um gancho no texto, tá? Dizer que esse novo consumidor, ele é consumista e exagerado e que ele busca menor preço, a B e D, elas exageram nessa interpretação, tá? Então, o que a gente pode inferir aí é que essa pessoa, ela é a cultura do comércio eletrônico. Ela está diante da internet, né, do mundo virtual. É o que a gente pode inferir. E, claro, aí a gente já tinha tirado, né? Nem li aí de novo, certo, pessoal? Então, veja, talvez você ache essa mais fácil, que é de interpretação, do que aquela anterior, que era de compreensão. Lembra que eu avisei vocês? Então, isso é muito pessoal até, muito do perfil de cada um. Mas a abordagem que fizemos foi a mesma, tá? E o cuidado que a gente teve, esse protocolo de primeiro, observar os elementos extratextuais, depois você veja o comando da questão, já às vezes a gente descarta uma ou duas, aí nós vamos ler o texto já na cabeça com aquilo que eles querem. Isso facilita e dinamiza a tua prova. Pessoal, ainda na interpretação de texto, nós precisamos falar, talvez, um tipo de questão que mais tem no Enem. Você que já acostumou com o Enem, já fez com o Enem, sabe o quanto eles gostam de fazer assim, ó. 2 textos, um texto verbal, outro texto não verbal, uma charge, um gráfico, né? E um texto verbal. E pedir o que há em comum a esses 2 textos, o que está em comum. Claro que isso é interpretação e não compreensão, correto, alunos? Porque, vem comigo, olha, geralmente eles utilizam textos verbais e não verbais, chamamos isso de textos multimodais, né? Porque são de vários modos, certo? Você lê um texto, lê o outro individualmente, cada qual tem a sua significação, mas evidentemente há a tal da intersecção, tá? A relação de significado entre os dois. Isso não está explícito, isso precisa daquela leitura ativa, sua leitura ativa, de perceber o que há em comum entre os 2 textos. Eu sempre me faço a seguinte pergunta: o que o Enem quer ao unir esses 2 textos? Qual é a intenção, lembra, intencionalidade, qual é a intenção do Enem, porque quem monta esses textos é o Enem, de juntar uma charge feita por um X pessoa e um texto, sei lá, uma notícia por outra pessoa que não se conhecem nem nada. Então, é o Enem que montou essa, né? Então, claro que há uma intenção e há algo em comum a esses 2 textos que você tende a achar. E isso é uma leitura ativa sua, isso é interpretação. E a alternativa que vai ser a correta, já vou te dizer, sempre é aquela mais abstrata. Porque eles vão fazer a seguinte situação, sempre, é uma pegadinha. Eles vão colocar alternativas que falam apenas do texto 1, outras alternativas que falam apenas do texto 2, são verdades para os textos individuais, mas não são uma verdade para a união dos 2, né? Não une os 2. Então, você pode até ficar entre 2. Normal, tá? Qual que você vai marcar? Não é minha mãe mandou, pelo amor de Deus, tá? Não tem mamãe mandou aqui. O que você vai fazer? Bom, fiquei entre 2. Qual é a mais abstrata? O pensamento mais abstrato é o que eu vou colocar, tá? Porque estamos trabalhando de novo com a ideia de inferência, tá? Certo? Então, fique atento, nós vamos fazer agora uma questão de 2019 do Enem, bem legal. Lembra que eu falei para vocês irem direto para o comando da questão? Continuem com aquelas ferramentas que eu disse. 3 ferramentas. Quais são mesmo? Olhar os elementos extratextuais, ler o comando da questão e depois no texto com palavras, ou seja, no texto verbal, localizar tópicos frasais, ok? Só que essa questão começa com um quadrinho. E você olha o quadrinho e fala, não tem nada escrito, não tem balãozinho, são só imagens. Você olha e fala, e não há uma referência, sabe? Você não tem ali uma referência que ajude. Aí você vê flores, uma garota ali meio, né? Parece uma garota com um chapéu. O rapaz tá dando flores pra garota. Parece meio romântico, não sei. Você fica meio na dúvida. Agora, não para muito... Minha dica, não para muito nisso, não. Porque o texto 2 tem uma dica maravilhosa para você reinterpretar o texto 1, que é quadrinista surda faz sucesso na CCXP com narrativas silenciosas. Você faz
Ah, agora eu entendi. Óbvio. Né? Então, evidentemente que o quadrinho antes, que não estava nada revelado ainda, né, é dessa quadrinista. E vai ser. Você vai ver pela leitura desse texto. Mas aqui tem título, meus queridos. Aqui tem título e aqui tem o disponível lá no Catraca Livre. Catraca Livre, para quem não conhece, tá? É um site, enfim, que trabalha muito com essa questão da acessibilidade, né, da inclusão social, né, com projetos sociais, enfim. Mas se você conhecer, é bacana, senão, pelo texto também você vai conseguir responder igual. Mas é evidente que o candidato, que já está acostumado, que conhece, né, esse canal, esse Catraca Livre, tá, ele já vai, né, ter uma, digamos, uma visão de mundo, né, um arcabouço, uma base um pouquinho melhor. Mas tranquilo, você vai responder igual também, se não tiver, vai acertar igual, tá? E aí eu coloquei em destaque algumas palavras-chave. Vocês se lembram que na questão que nós fizemos de compreensão, lá do farejador de textos copiados, né? Que a introdução a gente nem marcou, porque a introdução era o quê? Só mostrar do que se trata, né? A mesma coisa acontece nesse texto. Quadrinista surda faz sucesso na CCXP com narrativas silenciosas. A introdução, tá, diz assim, que a área de artistas independente da Comics com experiência, ou seja, essa CCXP, uma espécie de, talvez, congresso, não sei, tá, do ano é a maior da história, ou seja, essa informação é uma informação absolutamente técnica que não contribui, né, com o que a gente vai observar. Então, se eu fosse você, eu nem leria, eu iria direto para o comando da questão. Lembra? Eu falei, leia o comando da questão primeiro. Então, não se anime em ler antes de ver o comando da questão. Então, vamos lá, segue adiante, comigo, comando da questão. O texto 1, que é a da menina lá, ali das flores do rapaz, exemplifica a obra de uma artista surda. Você já sabia disso, tá meio óbvio, né? Antes mesmo de ler o comando da questão. Muito bem, agora é certo isso. Obra de uma artista surda que promove uma experiência de leitura inovadora. Né? Já que ela é surda, ela vai colocar o universo dela ali, não tem palavras, óbvio. Divulgada no texto 2. Então, você já sabe, pelo comando da questão, que no texto 2 vai falar dessa artista surda, a do quadrinho 1. Independente de seus objetivos, ou seja, independente dos objetivos dos textos individuais, ambos os textos, olhe-se ambos, pessoal. Então, eu quero aqui o que os une. Então, veja, se você está com pouco tempo, se você está preocupado ali com as outras questões, tá? Você não precisa ler o texto 2 inteiro para perceber que une, tá, os dois textos, é a questão da surdez. E a surdez é uma situação, né, que compromete e que trabalha com a questão da inclusão. Né? Então isso é muito importante. O Enem todo ano trabalha, né, pessoal? Vamos combinar com textos de inclusão. Você está acostumada, né, no seu terceirão, nos seus cursinhos, em Enem, não importa. Você sabe o quanto, né, que esse universo do vestibular cobra textos, inclusive redações e temas de inclusão social. Então, óbvio, né, que isso aí faz parte desse universo. Mas se você quiser ler o texto, tá, também, como eu disse, o ideal é que na leitura desse texto você concentre no momento em que ele vai falar exatamente da quadrinista. Não interessa o congresso, né? Então vamos lá. O segundo parágrafo começa com uma palavra importante, que é a diversidade vai além do estilo das HQ, história em quadrinhos, ok? Das histórias em quadrinhos. E vai apresentar essa deficiência auditiva da Ju Loyola, que é a artista em questão. E eu selecionei em amarelo a parte que tenta unir ambos, que está ali, ó. São histórias que podem ser compreendidas por crianças e adultos e pessoas de qualquer nacionalidade, pelo simples motivo de não terem uma única palavra. Inclusive, eu diria, eu acrescento da minha parte, até pessoas que não têm escolaridade, até analfabetos, certo, pessoal? Então isso é um quadrinho de inclusão, uma arte de inclusão. E esse texto 2 fala disso. E o texto 1 é um exemplo disso. Então, a artista não escreve roteiros convencionais para suas obras, óbvio, né? Porque ela está pensando nesse público. Então, você tem a palavra diversidade escrita, a palavra inclusão, eu que disse, que você deve estar sempre com ela na cabeça, o quanto que o Enem gosta dessa questão da inclusão e da diversidade, tá? Se você quiser ler o texto todo, você pode ler, mas com o que a gente viu, com esses pequenos momentos em que une os dois textos, a gente já pode responder a questão. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas opções. Vamos lá. Independente dos textos individuais, ambos incentivam a produção de roteiros compostos por imagem, tá? Você poderia ficar em dúvida aqui, tá? Porque você pensa assim, puxa, né? Com roteiros compostos por imagens, né? Exatamente, não tem linguagem falada. Reserva. Depois a gente, se tiver uma outra tão boa quanto, a gente vai desempatar. B.
colaboram para a valorização de enredos românticos. Essa você tem que descartar para ontem, né? Porque, na verdade, sei lá, o que há de romantismo aí, talvez seja a história contada no texto 1. E olha lá. Isso que nós estamos interpretando, aquelas flores são dadas do rapaz para a garota, enfim. Mas não vamos interpretar que seja. Romantismo só aparece em um dos textos. Lembrando que aqui eu quero aquilo que une os dois textos. Então a B tá fora. C. Revela um sucesso de um evento de cartunistas. Gente, seguinte. Aí é o contrário. Isso só aparece no texto 2. Tá? Então a alternativa B e a alternativa C, elas são excludentes. Por quê? Porque elas não unem os dois textos. Aquilo que eu disse. Tem que ser uma alternativa que una os dois textos. Senão, por mais que sejam verdadeiras, viu, pessoal? A B é verdadeira para o texto 1, a C é verdadeira para o texto 2. E a D? Contribuem com o processo de acessibilidade. Prof, essa é boa também. Estou na dúvida, A ou D? Nós vamos decidir. Guarda, reserva. E questionam o padrão tradicional das histórias em quadrinhos. Isso é válido, talvez válido, para o texto 2, que a gente até nem leu inteiro. Né? Aqui é um aulão, estou indo meio rápido. Não lemos inteiro, mas já deu a perceber que, na verdade, não questiona os dois. O quadrinho não questiona nada. O quadrinho é um quadrinho bonito, um quadrinho meio romântico, meio poético, até eu diria, né? Tem uma aura meio poética aquele quadrinho. Então não tem nada de questionamento, tá? Então, na verdade, valeria para o texto 2. Então, muito bem. Você riscou, ficamos com quais? A e D. Ok, respira fundo. E lembra que eu disse que a mais abstrata é a correta? Pois é, meus queridos alunos, tá? Qual que é a mais abstrata? Incentivar a produção de roteiro para compor imagens ou contribuir para o processo de acessibilidade? Ah, a C é mais abstrata, é mais inclusiva. Eu posso escrever um quadrinho só com imagens e não ser surda. O fato de você incentivar um roteiro apenas com imagens, isso não é automático para a questão da surdez. Nós temos quadrinhos, isso é da tradição das histórias em quadrinhos, ter quadrinhos apenas com imagens, não é de hoje. A novidade é ser uma surda ao fazer isso para um público também com essa deficiência, né? Ou seja, inclusão. Tá? A acessibilidade. Então, comparando A e D, você tem que marcar D, porque a D é a mais abstrata, meu querido. Então, vai na mais abstrata, porque ele quer essa união abstrata entre os dois. Isso é interpretação e profunda. E se você marcou a D, você já está aprofundado, tá bom? Vamos falar agora sobre gêneros textuais. Gêneros textuais é a mesma coisa que tipologia textual? Não, pessoal. A tipologia textual é a tipologia macro, maior, que nós utilizamos, tá? De 5 possibilidades de texto em uma língua. De texto descritivo, texto narrativo, expositivo, argumentativo e injuntivo instrucional, como vocês estão vendo na tela. Agora, vem comigo e veja que aqui eu já criei algo diminuído, tá? Esquece um pouquinho lá do tipologia. Vamos pensar em gênero. O que é isso? Cada tipologia, vamos pegar 3 tipologias dessas 5 que eu falei? Vem cá. A tipologia narrativa, tipologia argumentativa e tipologia injuntiva ou instrucional. Tá? Então, texto narrativo, texto argumentativo e texto injuntivo. Quero falar dos gêneros, dos tipos de texto que cabem dentro dessas gavetinhas, dessas caixinhas. Começando com o narrativo. O que há em comum de uma ata de reunião de condomínio, uma piada, uma notícia e um romance, Senhor dos Anéis, uma série? O que há em comum a tudo isso? Contar uma história. Essa história pode ser real, narrando os fatos de uma reunião, uma piada, ou pode ser ficção. Pode ser curtinha, um conto que é breve, um romance de várias páginas e volumes, e aí você vai diferenciar conto, novela, romance, piada, cujo final é engraçado, geralmente é uma história curta e inventada, às vezes não, né? Mas enfim, o que há por trás? Narrar, contar fatos que se sucedem no tempo. Como é que eu sei diferenciar uma piada de um romance? Né? Na hora da decodificação, você já percebe, lembra da história da decodificação? Pois então, você já percebe a intenção do autor ao escrever aquele texto, batendo o olho. Às vezes não é tão simples. Às vezes você pode ficar na dúvida, será que editorial resenha? Aí já fica um pouco mais confuso, prof. Pois é. Das tipologias das 5, alguns gêneros textuais o Enem gosta.
Aqui no aulão nós vamos trabalhar, tá? Vocês já estão trabalhando conosco, né? Em charge, vocês acabaram de ver, textos de vários tipos. E daqui a pouquinho nós vamos ver o texto injuntivo. Mas eu queria um pouquinho antes falar do texto argumentativo. A sua redação do Enem está aqui, porque você vai opinar, você vai colocar argumentos, tá? Para defender a sua tese. E isso é texto argumentativo quando opina, mas não quer convencer, persuadir você a tomar uma atitude. Aí já seria um texto injuntivo ou instrucional. Eu coloquei 3 gêneros de textos opinativos. Artigo de opinião, como o nome já diz, opina, mas ele vem assinado, sabe aquelas informações extratextuais? Tem lá o www, o nome da pessoa e aquela opinião é da pessoa e não do veículo que está ali, né? Então, se eu escrevo para um jornal e assino Mercedes, né, Bonorino, etc., você vai me processar e não ao jornal, porque o artigo é meu. Aquele espaço foi me concedido. Agora, quando você olha ali, editorial, lá no www, lá nas informações extra-linguísticas, né? Editorial Folha de São Paulo. Bom, então é a opinião do veículo como um todo. Não há alguém específico assinando. O que ali tem é um texto cuja opinião é compartilhada por todo mundo que está naquele jornal, revista, mídia eletrônica, enfim. Aí nós temos o editorial. E temos também resenha, que é um gênero que começa a aparecer mais no Enem. E apareceu recentemente, nós vamos fazer, já estou dando spoiler da resposta, nós vamos ver exatamente uma questão em que aparece. O que é resenha, prof? Resenha crítica, há 2 tipos de resenha. A resenha não crítica, em que você apenas cria um resumo. Ah, faz um resumo da série. Você assistiu uma série, ai, professora, assiste essa série que a senhora vai gostar. Por que eu vou gostar? Você vai ter que me convencer. Então você vai dizer, ah, é legal por causa disso. Não assiste porque ela é cansativa, né? O final é sem pé sem cabeça, não é o seu estilo, tá? Então você vai criticar pro bem e pro mal aquela série. Então isso é uma resenha crítica. Então a resenha, ela toma um objeto, geralmente um objeto artístico, que pode ser um filme, um livro, né? Uma música, enfim, e faz a resenha. Mas existe resenha de futebol depois de um jogo, resenha pós-aula, né? Terminou o aulão, né? Aí a resenha, vamos lá, vamos conversar sobre o aulão. Ah, gostei, bacana, prof, obrigada. E fica ali, sabe aqui ali na live, quando você fica ali é uma resenha, você tá lá, oh, valeu, legal. Professora, fala mais esse tópico, aí eu respondo. Isso é resenha. Então a resenha sempre vai dar opinião sobre um objeto que você está destacando, seja uma aula, seja uma série. E tem aparecido, tá? Só para deixar bem claro. E por fim, o gênero textual que todo Enem, olha, gente, eu acompanho Enem, tá? Pela minha idade, você já percebeu que eu sou do tempo do início do Enem. Nunca vi um Enem que não caísse pelo menos uma questão ou mais de uma com propaganda. Eles amam propaganda. Eles têm paixão por propaganda. Vários tipos. Propaganda, né, não só de um produto, às vezes a propaganda é institucional, use máscara, enfim, né? Vocês vão ver, nós vamos fazer questões sobre. Então, os textos injuntivos são super cobrados, mas vamos falar de gêneros. Como eu disse, muito mais propaganda, mas já caiu manual de TV no Enem, juro, já caiu, né? Já caiu vários tipos de textos instrucionais e manuais, mas a propaganda talvez seja o mais comum, realmente, gênero textual que cai no Enem. E nós vamos ver em separado, daqui a pouco, num outro bloco, eu vou me debruçar sobre esse caso que merece toda uma atenção da gente. Agora nós vamos fazer uma questão sobre gêneros textuais, tá? Vai aparecer, mas fique atento então, o que está por trás é a palavra intenção do autor. A intenção é divertir, a intenção é contar uma história real, ficcional, a intenção é opinar ou é te convencer a tomar uma atitude, você já vai gerenciar tanto a tipologia quanto o gênero. Vocês entenderam que gênero e tipologia não é a mesma coisa, ok? A tipologia é algo mais, né, abrangente e os gêneros são as formatações individuais que aquela tipologia pode receber. Muito bem, vamos direto à questão, né? Lembra das nossas ferramentas? Nunca esqueça delas. Ler o comando da questão, os elementos extratextuais, título. Então vamos lá. Questão 33. Eu coloquei bem grande ali. www.observadordelivros.com. Olha, gente, esse texto foi tirado de um site que se chama Observador de Livros. Muito bem? E não tem título, mas tem essa informação interessante.
Antes de ler, eu vou ler o comando da questão. Qual é o comando? Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos ou a intenção do autor, tá? Esse fragmento é nós ainda não lemos, tá? Mas será que é uma reportagem? Alternativa A diz que é reportagem. Será que é um resumo, como diz a alternativa B? Será que é uma sinopse? Professora, o que é sinopse? Sinopse é uma espécie de resumo, tá? Então vamos diferenciar daqui a pouquinho o resumo de sinopse. D, será que é uma instrução, tipo um manual? Será que é uma resenha? Muito bem. Antes de ler o texto, vou poder retirar algumas alternativas, por exemplo, a alternativa A. Por quê? Aluno querido, reportagem não opina. Reportagem, alternativa A diz, reportagem, pois busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. Querido aluno, reportagem, tá? É texto não opinativo, é texto informativo, texto opinativo. Então, o que está escrito na alternativa A, por teoria, já está errado. Então, independente, vamos supor que seja até uma reportagem, o texto que está na questão. A definição de reportagem está errada. Isso não é uma reportagem. Então, você vai já eliminar a alternativa A. Olha que legal. Lembra que eu disse isso para vocês? Vocês já podem ir eliminando sem ler o texto. O que é um resumo? Resumo, pois, promove contato rápido do leitor com uma informação desconhecida. Você gostou do rápido, né? Ah, professora, eu acho que resumo é algo rápido. Sim, resumo é algo rápido, mas não de uma informação desconhecida. O resumo, você lê um texto, lê uma, lê duas, lê três, sei lá, lê bem, né? Faz um pré-rascunho, aí você faz o resumo. O resumo não vem de uma informação desconhecida. Então, também está errada B, sem ter lido o texto. C, sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. Gente, alunos queridos, sabia o que eles fizeram aqui? Eles fizeram a troca, a inversão. Essa é uma boa definição para resumo e a de cima é uma boa definição para sinopse. Resumo é uma síntese de informações relevantes de uma obra de modo impessoal. Quando você faz um resumo, aluno, você não pode opinar, ok? De modo impessoal. Faça um resumo da discussão sobre maioridade penal. Você, pelo amor de Deus, você não vai opinar. Tá? Resumo não se opina. Você vai colocar a opinião de um, opinião de outro, a briga que teve entendeu? Entre ambos, mas você, o resumidor, não opina. Tá? Muito bem. Então, você tem um resumo de forma impessoal. Então, é uma ótima definição que está escrito na C como definição de resumo. E o que está escrito na B é uma boa definição de sinopse, que promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida. Então, lembra da questão da série, né? Você quer me convencer a ver uma série ou não ver uma série? Aí eu vou ver a sinopse. Eu vou dar uma olhadinha na sinopse, né? Não estou confiando muito na opinião ali. Vou lá. A série que fala sobre o abandono de crianças. Não vou ver porque eu sou chorona, já vou chorar. Então, a sinopse, ela me dá uma informação sobre algo que eu ainda não conheço. O que há em comum entre resumo e sinopse é que ambos são curtinhos, né? Eles têm essa função de ser rápidos, né? Um conhecimento rápido. Então, resumo, sinopse rápido. Só que o resumo de algo que eu já conheço, e sinopse eu tô lendo algo que eu ainda não conheço, ou seja, é uma prévia, né? Certo? Então, mas não vale, tá entendendo? Então, nem A, nem B, nem C, porque eles erraram as definições dos gêneros. Entendeu? Agora ficamos com a D de dado. Instrução. Pois ensina algo por meio de explicações sobre uma obra específica. Será? E nós não lemos. Mas essa definição de instrução é uma boa definição de instrução? Ela, né, eu, como professora, colocaria até uma melhor, mas não está errado dizer uma instrução, um texto injuntivo, ele ensina? Ensina. Né? Então, quando eu vejo um cartaz me ensinando a como colocar a máscara de maneira correta, ele está me ensinando, né? Então, eu olho um cartaz, que é um texto instrucional, de instrução, e ele me ensina a colocar a máscara, certo? Com as explicações, né? Então,
Então, vou desempatar, vou dar uma lida no texto, né, rápido, para ver, porque tem a E, que diz que é uma resenha, pois representa uma produção intelectual de forma crítica. Lembram que nós vimos que a resenha é um gênero opinativo, né? Resenha crítica, uma obra, você, né, pode ser uma obra, já falamos sobre isso, pode ser aulão, pode ser futebol, você faz comentário posterior. Então, nós vamos ler o texto e você não precisará ler o texto todo para perceber que o desempate vai ser rápido. Então, vamos ao texto. A trajetória de Liesel Menninger, eu não sei se eu estou lendo certo, é contada por uma narradora mórbida. Eu já achei o mórbido opinativo, tá? Surpreendentemente simpática. Ela é mórbida e simpática. Tá? Aí continua, ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, etc, etc. Então, tá a história de uma, né, a garota que roubava livros. Mas essa daí a gente tem que dar perdão, né, pessoal? Mas enfim, você percebe que aqui há o contar de uma história, tá? E, gente, você para aqui, porque você já leu o Observador de Livros. O www, vocês lembram disso? Então, se você tiver com pressa, você vai marcar E e vai acertar, porque o www disse Observador de Livros. É óbvio que esse texto está falando de um livro e está dando opinião sobre o livro. Quer dar uma olhadinha no segundo parágrafo? Porque lá há uma informação importante. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste a eufórica e vai. Tá? E aí vai continuar, você vai ver que tem uma série de adjetivos de cunho, tá? Opinativo. Eu pergunto, esse texto está me ensinando? Não. Então, voltando à alternativa, tá? Lá, esse texto não me ensina. Esse texto me faz conhecer uma produção intelectual com opinião. Tá? Professora, não podia ser uma sinopse? Não. Sinopse não dá opinião. Tá? E lembram que a definição está trocada, né, pessoal? Então, o que é uma resenha crítica? Eu ainda acrescento, a resenha crítica é essa. É uma sinopse, mas com opinião, tá? É um resumo rápido de um livro com opinião. Lembrando que a alternativa C, que tinha sinopse, estava errada porque a definição não estava correta de sinopse. Lembrando que a definição de sinopse está na alternativa B. Então, nós só estávamos só entre a D e aí, pessoal. Nós já tínhamos tirado a B, C. Não volta. Eu voltei e desmarquei tudo. Nossa senhora, você é aquele aluno que marcou uma alternativa, depois remarcou a outra e errou? Parabéns, bem-vindo ao clube. Lembrem, por favor, essa prova é uma prova também de atenção e capacidade de você ser rápido e objetivo. Se você já eliminou a ABC por teoria, porque não é compatível com a noção, você não volta a ler. De preferência, pega a caneta e risca. Sabe? Risca, tá? Pra você não olhar de novo. Você vai ficar entre D e E. E entre D e E, a E tá gritando de felicidade pra você. É óbvio que é E, né? Então, por favor, essa questão daria pra você resolver antes mesmo de ler, só olhando o Observador de Livros. Observador de Livros. Lê só um pouquinho ali o início, você já vai desempatar entre D e E. Tá? Então, vocês estão entendendo a importância dos elementos extratextuais, de você também saber os gêneros textuais, não só a tipologia. Essa questão não trabalha com tipologia, trabalha com gênero, tá? Certo, pessoal? Muito bem. Bom, pessoal, falando sobre textos injuntivos, eu disse que essa é uma tipologia muito importante para o Enem. Eu disse que todo Enem possui propaganda, né? Então, os textos injuntivos, eles trabalham muito com a ideia do diálogo subjetivo, ou implícito ou explícito, com o interlocutor, com o destinatário. Então, quando a gente pensa naquelas funções da linguagem, tá? Você tem, assim, a função conativa ou a função apelativa, são aqueles textos que prezam sempre o público-alvo, que olham para quem vai ler, adaptam linguagem e tentam convencer, persuadir este leitor ou este destinatário. O Enem tem um nome muito peculiar para esse tipo de inter-relação entre o emissor e o destinatário. O Enem chama de atores sociais, porque é o que somos no dia a dia. Tanto quem produz, né, os textos de propaganda, certo? Como nós veremos, que é dentre a tipologia injuntista o gênero mais cobrado, o gênero da propaganda, tanto para aquele que faz a propaganda, como para os que recebem, né, o público-alvo. O público-alvo sempre é o foco mais importante, e não quem fez a propaganda, mas sim
a quem se destina essa propaganda. Então, apesar dos atores sociais, né, serem todos esses que estão interagindo, o foco, sem dúvida, maior é naquele que recebe. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas características mais importantes de qualquer texto injuntivo. Observem, linguagem verbal e não verbal geralmente são propagandas, né? Então, são cartazes com muita imagem, com cor, com vários elementos não verbais, tá? Foto, uso, olha, presta atenção que o Enem gosta disso, é um dos poucos tópicos de gramática que o Enem gosta de cobrar, é a questão do você, o uso da segunda pessoa, do tu ou do você, tá? Mais o você para nós aqui falantes no Brasil. E o uso do imperativo. O verbo no modo imperativo é o que, gente? É a ordem, é o mando, é a sugestão. Então, quando se diz use máscara, né, você está ao mesmo tempo usando a segunda pessoa, use você máscara, usando o modo imperativo. E muitas vezes há um vocativo, um chamamento. Ei, você... exclamação ou vírgula, use máscara. Então, a presença do vocativo. E, por fim, pode haver um pouco de humor. O humor atrai. O humor atrai, né? Ou seja, o público-alvo para a mensagem séria, às vezes, que ele quer passar. E a linguagem, às vezes, é conotativa. Eu vou colocar aqui uma imagem de um Enem bem das antigas, lá dos vídeos de 2016, 2015. Mas eu adoro essa imagem e ela já apareceu provavelmente em vários colégios. É essa imagem aqui. Vocês veem o quê, primeiramente? Um pacote de açúcar, mas aquela barriguinha, é um biguinho ali, né? Então, o que remete, né? O que remete essa imagem? Então, linguagem não verbal e linguagem verbal. Mas, aquele pequeno texto ali embaixo, mude sua embalagem. Aquele mude está no modo imperativo. Mude você, leitor, ator social, você que está acima do peso, você que não está saudável. Aqui é a questão da saúde. E essa é uma propaganda, aí se você observar bem, de um adoçante. Mas tá tão pequenininho que a gente nem percebe. Então, note que o emissor é pouco focado, né? A mensagem não quer chamar a atenção do adoçante, mas sim de uma atitude que você tem de tomar, de melhorar a sua embalagem. Então, esse é um tipo de persuasão muito rica, que mexe com um pouco de humor. A sacada, né, de fazer a brincadeira com um pacote de açúcar e uma barriga, né, você já, às vezes, veste a carapuça, talvez você nem saiba, daqui a 2 horas já está colocando uma gotinha de adoçante não de açúcar no seu cafezinho e nem vai lembrar que foi por causa da propaganda, certo? Então essa é a melhor propaganda que tem, é aquela que te convence de maneira bastante sutil. É a interpretação de texto aqui, pessoal, aqui isso aqui não é compreensão de texto, aqui é interpretação, lembra? É aquele nível mais do implícito, muito bem. Mas a questão que nós vamos fazer é uma questão mais recente. Eu disse que vocês vão encontrar muitas questões de propaganda em qualquer Enem que você olhar, tá? Mas eu quis pegar uma mais recente, tá? Agora, antes de olhar a questão, lembra que eu sempre tenho dito desde o começo desse aulão para você cuidar com os comandos da questão? Toda a questão com propaganda trabalha com certos verbos nas alternativas. Que verbos são esses? Nós chamamos de verbos-chave nos textos injuntivos. Que verbos são esses? Promover, conscientizar, estimular, instruir ou propagar. São verbos que estão ligados a textos instrucionais ou injuntivos. Então, eles vão te colocar uma propaganda e vão perguntar: essa propaganda tem como função A, promover parará, B, conscientizar tarará, entendeu? Então, esses verbos fazem parte dos textos injuntivos. Quais não fazem? Um texto injuntivo não está aqui para informar nada. Informar não é da natureza do texto injuntivo. Narrar é da natureza do texto narrativo. E opinar do texto argumentativo. Então, verbos como opinar, narrar, descrever, informar, tá? Não valem para um texto injuntivo. Então, se alguma alternativa das questões de propaganda começar com informa que, pode tirar.
não é informar, porque não é a base do texto injuntivo. A base do texto injuntivo é promover, conscientizar, estimular, instruir ou até propagar uma mensagem que faça você mudar de atitude, como essa barriguinha que vocês viram aí. Vamos para a questão? Pois é, a questão respeita as torcedoras. Questão 22, nosso último Enem. Visual, estão vendo ali, né? Uma galera ali na geral, né? Tá vendo? Ninguém tá na cadeirinha sentado, né? Tá todo mundo pré-pandemia, né? Tá vendo ali? Né? Pré-pandemia, né? Uma referência aí pré-pandemia a um jogo de futebol. As garotas ali, vocês estão vendo? Todas ali. E conversar, ok, tá vendo? Torcer juntos, ok. Tocar sem permissão, empurrar, Se sentiu desrespeitada? Denuncie. Esse denuncie está no imperativo. Diz que 180, isso é o modo imperativo. Professora, cadê o você que a senhora disse que ia aparecer? Tá aí. Tá, denuncie você, diz que você. No modo imperativo, o você ou o tu fica subentendido, tá? É a forma como a gente escreve o modo imperativo. E ali, ó, respeita as minas. Geral na paz, né? Geral de futebol. Estão vendo aqui? O recado foi dado, pessoal? Então, o texto instrucional é isso. O foco... Professora, mas quem escreveu a propaganda? Sei lá, dane-se. O importante na interação dos atores verbais, tá? O mais importante no texto instrucional é a quem se dirige. Né? Será que se dirige às minas? Acho que não. Eu acho que se dirige aos minos, ou seja, aos meninos, ou também às minas, ou seja, mas aqui claramente há um recado dado, tá? E você já entendeu de maneira implícita, portanto, é uma interpretação a quem se dirige essa mensagem. Bom, professora, a senhora não leu o comando antes. Bom, vamos combinar que aqui quase não tem texto, né? Então, quando você pega uma questão e que tem muito visual e pouco texto, você pode prescindir daquela etapa de ler o comando antes. Mas se você quiser, pode continuar seguindo aquele modelo de ler o comando antes. Quer ver? Vamos ver o comando dessa questão? Esse anúncio publicitário, propaganda, anúncio publicitário, né, texto injuntivo, propõe soluções para um problema social recorrente. Você vai encontrar no Enem de 2019 e no lugar de problema social, vai encontrar função social. As questões são quase sempre parecidas, pessoal. Como eu disse, é recorrente esse tipo de questão no Enem. Então, vão comigo. O que eu falei sobre os verbos? Os verbos, veja lá. Esse anúncio propõe soluções para um problema social recorrente ao A. Promover, B, estimular, C, divulgar, D, informar e E, regulamentar. Querido aluno, você vai pegar tua caneta com muita segurança, tá? Certo? Com sangue nos olhos e vai tirar a questão divulgar e informar. Porque uma propaganda não divulga nem informa. Promove ou estimula, regulamenta também não. Tá? O que regulamenta é uma lei. Aqui é uma sugestão, não tem ali um normativo, né, do estádio, da polícia, daquela cidade, ou dos times, enfim. Mas, se você quiser manter o regulamentar, tá, pode manter. Mas a alternativa C e D, eu nem leria o que vem em seguida, porque, sabe, outra. Qual é a alternativa que está falando de um problema social? Então, sabe o regulamentar? E regulamentar normas de boa convivência nos estádios. Professora, tá certo, eles querem isso. Entretanto, tá, não é o regulamentar. Tá? Eles estão sugerindo, já disse que regulamentar é uma outra tipologia, não digo, mas é um outro gênero dentro da mesma tipologia. São as leis, são os normativos, mas boa convivência, eu preciso de uma expressão que fale do problema social. Qual é o problema social? Volta lá, pessoal. Interpretação de texto. Deixa eu voltar aqui. Volta. Não está dito, mas claramente aqui há assédio. Estou falando a palavra assédio, tá? Né? Aquela mão boba, né? Você sabe como é que é. Então, tá, não tocar sem permissão, empurrar, às vezes não é uma questão mais de assédio, mas sim de truculência mesmo, sabe? Lidar como se fosse ali, não perceber que, de repente, aquela pessoa é mais frágil, etc, né? Muito bem. Então, há aqui um problema.
Acontece que a alternativa E, falar em boa convivência, eu teria que ter uma palavra que trouxesse esse problema. Bom, nós já tínhamos tirado o divulgar e o informar. Fechou? Bacana. Quer manter o regulamentar? Pois é, você vai comparar com a A e B. A, promover ações de conscientização, gosto disso, porque essas propagandas são sempre para conscientizar. Então, já gostei. Promover ações de conscientização para reduzir a violência. Aí, eu preciso da palavra que traga o problema. O Enem quer verificar se você, aluno querido do coração, consegue entender qual é o problema que está por trás. E não é aquele aluno, não entendi o que... Mas por que isso? Porque, meu querido, porque tem violência no estádio. E a B, professora? Estimular o compartilhamento de políticas públicas sobre igualdade de gênero. Bom, há dois problemas aí. Primeiro que política pública meio que viajou na maionese, né? Porque, primeiro, você nem consegue perceber se essa propaganda ela é governamental. Porque quando a gente fala em política pública, a gente pensa que o agente da ação que está promovendo seria um ente governamental, o emissor. Não dá para saber. Então, já para por aí, né? Então, e igualdade de gênero, não é isso, é só a violência, entende? Então, eu preciso que haja uma alternativa em que apareça o problema. A E tem boa convivência, eu quero o problema, é violência de gênero. E conscientização é a cara do Enem. Lembra quando eu falei que acessibilidade, né? Falei inclusão, conscientização, essas propagandas que caem no Enem todo ano, elas são muito assim, muito de trazer conscientização, né? De trazer inclusão, de mostrar o lado cidadão, né? Certo? O lado social, o lado de comprometimento com uma coletividade. Isso é um clássico das propagandas que o Enem usa. Então, no desempate final, já tinha tirado o regulamentar e aí nós ficamos com a alternativa A em relação às demais. Percebeu, querido aluno, aqui, então, que uma propaganda é texto instrucional. Então, vem comigo, vamos fazer um resumão? Vamos fazer um resumo. A hora agora é de resumão, hein? Vamos lá. Resumo. Nós temos, então, o texto de propaganda sempre é um texto, tá? Injuntivo ou instrucional. Sendo um texto injuntivo e instrucional, é um texto que tem um comando de questão muito específico. Vai colocar sempre promover, conscientizar, estimular, instruir. Nunca informar. Nunca discordar. Opinar, narrar, opinar, tá? E informar são de outras tipologias. Então, você já diminui a opção que você tem de alternativas. Muito bem. Agora, instruir quem? Aos atores. Os atores sociais, muito importante que haja esses atores. Você entenda para quem? Para quem é esse público? Nesse caso, dessa propaganda, ao público feminino. A imagem atrás dizia isso, tá? E, evidentemente, a imagem, ou seja, os elementos extratextuais são extremamente importantes nesse caso, tá? Muito bem, espero que eu tenha contribuído aqui com esse aulão. Você vai arrasar, que eu sei, tá? Lembra dos comandos, né, das ferramentas para você diminuir esse tempo de prova, tá? Vai com a faca entre os dentes, lê primeiro o comando da questão, elementos extratextuais, certo? Verifica o gênero e você vai conseguir diminuir as opções e minimizar esse tempo de prova e aumentar, né, seus acertos. Para terminar, querido aluno amado do coração, estou muito feliz com esse aulão e convido você a ler nosso e-book, baixe o e-book, leia, porque lá há mais exemplos, mais informações e faça os nossos simulados para sedimentar esse conhecimento e ir para a prova e bombar na prova. Beijos a todos!